No dia 28 de abril de 1997, um bebê sumiu de um hospital na África do Sul, sem deixar rastros de quem foi o sequestrador. A polícia foi chamada até o local, mas tudo que encontrou foi apenas alguns itens não rastreáveis, uma roupa e uma bolsa sem itens que pudessem ajudar. Após algumas investigações, foi encontrado um travesseiro em um túnel que dava acesso direto na rua à enfermaria. Após 17 anos, em 2015, a polícia encontrou o bebê sequestrado graças a uma foto. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal, onde falo sobre casos criminais que aconteceram ao redor do mundo e casos sobrenaturais. Então já vai se inscrevendo, deixando seu joinha e ativando o sininho das notificações para que o YouTube te avise todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Então, sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Tudo começou quando a enfermeira Celeste, que estava grávida, se dirigiu com seu marido ao Hospital Groote, na cidade do Cabo, na África do Sul, e deu à luz a uma menina que se chamaria Zephany. Até aí tudo bem. O nascimento foi tranquilo e sem nenhuma complicação. Após o nascimento de Zephany, Celeste estava bastante cansada e estava sob efeito de remédios, e então acabou adormecendo. Ela conta que tudo que se lembra é de uma pessoa com o uniforme de enfermeira, confortando-o enquanto seu bebê ainda estava ali próximo no berço. Quando Celeste acordou, outra enfermeira estava em seu quarto e perguntou onde estava seu bebê. Celeste imaginou que a outra enfermeira que estava no quarto, antes dela adormecer, havia levado Zephany para fazer exames ou alguma coisa do tipo. Depois de um tempo, a ficha caiu e, na verdade, ela tinha sido sequestrada 2 dias após o nascimento. Quando perceberam que Zephany havia sido sequestrada, o hospital entrou em contato com a polícia para obter assistência nas buscas da bebê. No entanto, apenas alguns itens não rastreáveis foram encontrados, incluindo o ninho de bebê dela, uma roupinha e uma bolsa com itens não identificáveis, o que dificultava muito para a polícia encontrar o suspeito do sumiço de Zephany. Depois de algumas buscas, um travesseiro foi encontrado dentro de um túnel que dava acesso direto da rua para a enfermaria. Esse túnel foi criado justamente para que as grávidas entrassem por ele em uma situação de emergência, direto para a enfermaria, sem passar pela recepção. A família de Zephany acredita que o sequestrador tomou precauções para passar pela enfermaria sem ser notado. O travesseiro encontrado no túnel provavelmente foi usado para fingir uma gravidez, pois aí ninguém questionaria uma mulher grávida se movimentando em uma maternidade. Após passar pela enfermaria, provavelmente a mulher que a sequestrou vestiu-se de enfermeira para não ser descoberta. A suposta enfermeira tenta fazer amizade com as mães na enfermaria. Uma das gestantes que conversou brevemente com ela disse que se lembrava do rosto dela. Ela contou que também viu essa mesma mulher segurando seu bebê. E ao ser questionada, a mulher respondeu que o bebê estava chorando e ela o consolava. Ou seja, ela já tinha tentado antes e não se importava qual era a criança, onde encontrou a oportunidade perfeita com a mãe de Zephany. 5 dias depois, a família voltou para casa, e o que seria um momento de alegria tornou-se um pesadelo, pois Zephany não estava com eles. Após voltar para casa, Celeste ainda estava em choque. Ela se esforçou muito para pensar que o ocorrido não foi real, ou que era apenas uma brincadeira de mau gosto, e que alguém traria sua filha de volta. Mas depois de um tempo, percebeu que ela não voltaria. Alguns anos depois, Celeste e seu marido tiveram outra filha. Mas a família fez de tudo para manter a memória de sua primeira filha. Todos os anos desde o sequestro, eles comemoram o aniversário de Zephany no dia 28 de abril, na tentativa de manter a busca por ela na mídia. Durante os anos, Celeste também deu diversas entrevistas, muitas vezes em momentos em que ocorreram outros sequestros semelhantes. Ela estava sempre oferecendo apoio às famílias atingidas. Durante 2 momentos, a esperança de Celeste foi reacendida. A primeira foi quando uma mulher estava com a criança, porém seus vizinhos não a viram grávida em nenhum momento. E aparecer com a criança assim tão de repente foi algo muito estranho. Essa mulher foi investigada pela polícia, e apesar da criança se parecer muito com Zephany, era na verdade um menino, sendo então descartado qualquer hipótese. A segunda vez que Celeste achou que finalmente encontraria sua filha foi depois de quase 12 anos do desaparecimento. Foi quando as enfermeiras do hospital receberam um telefonema, no qual uma mulher disse saber sobre Zephany,
e pediu aproximadamente US$ 70.000 para serem entregues previamente em um local combinado. Logo depois, Celeste entrou em contato com a polícia para que a entrega fosse monitorada, mas ninguém apareceu para coletar o dinheiro. Então a polícia rastreou a ligação e chegou a uma vizinha da mãe de Celeste. Essa mulher então foi acusada de extorsão e condenada a 3 anos de prisão domiciliar. E novamente Celeste teve suas esperanças frustradas, até que em 2015, quando sua segunda filha, chamada Cassidy, de 14 anos, começou a estudar na cidade do Cabo, e apareceu uma garota que estudava na mesma escola, que aparentemente não tinha nada a ver com o caso, chamada Misha Solomon, de 17 anos. Os colegas de classe de Misha começaram a comentar que havia uma nova aluna que era idêntica a ela. Porém, Misha não deu muita atenção aos comentários, até que um dia encontrou Cassidy no corredor. Em segundos, ela sentiu uma conexão inexplicável. Ela disse que sentiu como se já conhecesse Cassidy. A partir daquele dia, elas se tornaram melhores amigas. As pessoas perguntavam se elas eram irmãs, e elas respondiam: "Não sabemos, talvez em outra vida". Então, um dia, elas tiraram uma selfie juntas e mostraram para suas amigas. Alguns perguntaram a Misha se ela tinha certeza de que não havia sido adotada, e ela respondeu: "Não, que loucura!". Tanto Misha como Cassidy mostraram a foto para suas famílias. Os pais de Cassidy ficaram extremamente perturbados com a semelhança das garotas, então eles mandaram que Cassidy perguntasse o dia do nascimento de Misha, e descobriram que foi exatamente no dia que a filha deles nasceu. Então, imediatamente entraram em contato com as autoridades, que foram até a escola de Misha e explicar a situação. Ela não gostou nada do que ouviu, mas concordou em fazer o teste de DNA. Ela disse que acreditava muito na mãe que lhe criou e que nunca mentiria para ela, principalmente sabendo quem ela é e de onde veio. Ela afirmou também que tinha certeza que o teste de DNA daria negativo. Após o exame, o teste deu positivo e finalmente a bebê sequestrada, há 17 anos atrás, foi encontrada, já quase adulta. As autoridades disseram que Zifane não poderia voltar para casa, pois era menor e tinha que ficar em uma casa segura. Em 3 meses, ela completaria 18 anos e poderia tomar suas próprias decisões. Nesse meio tempo, Lavona, a mulher que sequestrou Zifane, foi presa. A polícia então passou a investigar o marido de Lavona, mas nunca encontraram provas de que ele soubesse que Zifane tinha sido sequestrada por sua mulher. Em sua defesa, ele disse que Lavona estava grávida na época. Então, as autoridades acreditam que Lavona tenha tido um aborto espontâneo e teria entrado na maternidade para roubar uma criança para fingir ter dado à luz. Ou seja, o marido de Lavona ficou tão surpreso quanto Zifane com tudo que estava acontecendo. A casa onde Zifane morava ficava a apenas 5 quilômetros de onde sua mãe biológica morava. Durante o julgamento de Lavona, ela negou ter cometido o crime e falou sobre sua vontade de ser mãe, sobre seus vários abortos espontâneos e seu desespero por adotar um filho. Ela disse que recebeu Zifane de uma mulher que se chamava Sylvia, que teria dito a ela que o bebê pertencia a uma jovem que não tinha intenção de mantê-lo e queria que o bebê fosse adotado. Então, a polícia procurou informações sobre Sylvia, mas não encontrou evidências de que essa pessoa existiria. O tribunal concluiu que Lavona era culpada e condenou a ela a 10 anos de prisão. Zifane afirmou que não guarda rancor e que perdoa ela. Além disso, ela preferiu morar com seu pai adotivo, pois afirmou ter dificuldades de construir um relacionamento com sua família biológica e às vezes sentia que os odiava por terem levado sua mãe embora. Hoje em dia, ela está aguardando que Lavona saia da prisão. Esse foi o caso de hoje. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.